Fascista? Ué. O modelo de cooperativas operando dentro das empresas é literalmente fascista. Mas ela tem mais liberdade que o fascismo. Bem mais liberdade dentro dessas cidades. Ela tem bem mais liberdade de negócio. Claro, porque o fascismo não dava liberdade nenhuma. O fascismo não dava liberdade. E outra coisa, tem que lembrar, rapidamente, Por que o MBL, o Partido Missão, tem que fazer a nova Constituinte? Não, tem que fazer, não tem conversa. Conta pra o Biorin acredita que ela não vai acontecer, mas ele talvez saiba melhor do que eu, mas vamos tentar contar. Né? Conta que existia um juiz que ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Então ele não fazia a função dele de juiz. E tinha uma senhora que ia volta e meia pedir para o juiz julgar uma pessoa que tinha agido contra ela. E esse juiz não fazia justiça. Só que toda hora esse juiz ia lá. Toda hora esse juiz ia... essa senhora ia lá, toda hora essa senhora ia lá. E esse juiz uma hora falou assim, viu, eu não tô nem aí para Deus, eu não tô nem aí pra justiça. Ele fala, mas essa senhora tá me enchendo tanto o saco que eu vou resolver esse problema só pra ela parar de me encher o saco. Aí o juiz vai lá e ele resolve o problema. E aí Jesus fala, a insistência de uma senhora, uma pequena senhora, fez até o juiz imoral tomar uma atitude correta. Então você acha que se as massas se mobilizarem, se as outras pessoas se mobilizarem, a gente não vai conseguir mudanças? Lógico que a gente consegue. Jesus mostra que uma pessoa conseguiu mudança. Você discorda muito mais do que eu. Oi? Você discorda muito mais do que eu. Discordo mais do quê? De tudo isso. Você acha que não tem como acontecer? Um exemplo muito simples. Você acredita que se as massas pedirem, o Estado não acaba. Não, peraí. Literalmente. Eu acho que a gente Você acha que isso se aplica à nova Constituinte, mas não ao fim do Estado. Eu acho que a gente está muito longe da... Você não acha que a sociedade quer uma nova Constituição? Eu acho que a sociedade quer o fim do Estado. Não, a maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas não enxergam um mundo, um país sem Estado. As pessoas doariam voluntariamente impostos? Doariam voluntariamente imposto? Se você hoje zera a obrigatoriedade, alguém pagaria imposto? Eu acho que nos Estados Unidos... Ninguém aqui no Brasil pagaria imposto. Ninguém. Eu não conheço ninguém que paga. Você pagaria imposto voluntariamente? Então, se eu vi, você pagaria imposto voluntariamente? Retorno. Gasta demais! Pagaria. Gasta demais! Tá. Se eu visse o retorno. Mas eu não vejo retorno. Então você não pagaria hoje. Hoje não pagaria. Você pagaria imposto? De jeito nenhum. Você pagaria imposto? Pagaria imposto voluntariamente? Mas eu, por exemplo... O Estado acabaria hoje se as pessoas tivessem que pagar voluntariamente. Eu sou a favor de que o mendigo que tá ali na rua, se ele tiver doente, eu sou a favor de que ele seja tratado. Mesmo que ele não possa pagar. Eu acho que uma das piores coisas... E você preferia doar pra quem? Não, aí que tá. Pro Estado ou pro hospital privado? Tenho dúvida pro hospital privado. Então, no final do dia, o que aconteceria se as massas clamassem pelo fim do Estado, teria, evidentemente, o fim do Estado. Se não tivesse o Estado, eu não tivesse que pagar imposto, eu pagaria o tratamento desse mendigo. Porque eu não tenho que pagar imposto e me sobraria dinheiro. O que a Invendi defende? A Invendi defende o Estado, não sei se você sabe. O que eu estou questionando é o seguinte, eu acho que a maioria dos brasileiros não enxergam o fim do Estado, é só isso. E a maioria dos brasileiros querem uma nova Constituição, é só isso que eu estou falando. A Invendi, ela defende o fim do Estado. Mas o que ela defende? Ela defende um novo Estado que seja um Estado voluntário, pago voluntariamente. E os serviços do Estado serão voluntários. Isso eu acho que no Brasil não funcionaria. Jamais aconteceria. Eu acho que funcionaria na Inglaterra, eu acho que funcionaria até nos Estados Unidos. No Brasil não funcionaria. Porque o brasileiro ele tem muito a cultura da vantagem. Então eu não estou pagando, mas os outros vão estar. Entendeu? Então eu acho que isso não funcionaria. É por isso que eu acredito que as pessoas não têm essa vontade do Estado. Eu não consigo ver alguma coisa que as pessoas não pagariam voluntariamente, tendo essa coisa que de uma forma ou de outra é desejada pelas massas. Sim. Eu realmente não consigo entender. Eles são burros demais, eles não entendem que o imposto... mentira. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem que o imposto delas é para bancar o Estado. E se você retira essa compulsoriedade, ninguém ia pagar imposto. E se ninguém ia pagar imposto, é porque ninguém quer o Estado. De verdade, ninguém quer. Não, o Estado, o nosso Estado, eu acho que tem bons estados. O nosso Estado, ele é maligno, ele é desonesto, a ponto de a gente estar colocando na cadeia por 14 anos quem passou batom numa estátua. E esse mesmo Estado, na figura do papai Lula, ele aceitou aqui o assassino César Batista, que matou 4 pessoas, que assassinou, não matou, porque matar e assassinar são coisas diferentes. Ele assassinou 4 pessoas e a desculpa do papai Lula do Estado foi assim, não, mas a gente não vai deportar porque ele fez isso por questões políticas. O pessoal do 8 de janeiro não fez por questões políticas?
e não assassinaram ninguém. Então, pela própria régua do Estado, deste Estado, eles deveriam soltar todo mundo, deveriam anistiar todo mundo. Porque foi por questões políticas. É porque tu é brasileiro. Por isso Mais que tu ou acha menos. que só o Estado brasileiro não presta. O movimento libertário Não, a internacional, maioria dos o estados não movimento presta. libertário surge nos Estados Unidos. O movimento libertário surge na London School of Economics. Mas os Estados Unidos, o Estado americano, que começou bem, inclusive não tinha cobrança de imposto quando começou no século XVIII, né? Com a Guerra 1775, lá quando eles se libertaram dos ingleses, eles não tinham imposto. O Estado ganhava dinheiro em venda de terras. Sim. E virou um monstro os Estados Unidos. Sim. Virou um monstro. O menor Estado do mundo se tornou o maior Estado do mundo. Sim, eu acho que os Estados Unidos hoje não é parâmetro. A gente fala, não vamos fazer igual. Por exemplo, eu falei outro dia, qual é o imposto que eu tava falando? Falei pra ele, IPTU. IPTU não tem que existir. A gente já paga um absurdo, né? Isso não tem nem conversa. A gente já paga um absurdo na renda, já paga um absurdo no consumo e ainda pagar na propriedade não dá. IPTU e IPVA tem que acabar. Aí chega um cretino, porque o mais difícil é você convencer o burro que ele tá sendo montado. Isso é a coisa mais difícil, convencer o burro que ele tá sendo montado. Aí chega o cretino e fala, mas nos Estados Unidos também eu tenho imposto de propriedade. Falei, concordo, então me cobra de imposto de consumo 7% igual eles têm, não 40%, que aí eu pago IPTU. Eu tenho um elogio a fazer pro MBL. Olha aí. O MBL... Você acha o Arthur bonitão? Gostoso? Porque eu não confio num cara que fala que não compraria a Playboy da Sandy. Eu não confio num cara que fala uma coisa dessa. Eu tenho minhas dúvidas quanto à sexualidade dessa pessoa. O que acontece? O MBL ele fez um acerto recente. O Heróis do Tesouro. Heróis do Tesouro? Eu não vi isso. É um projeto que eles fizeram... te marquei do Heróis do Tesouro. Eu vi. Que eu... Conta, pode contar. É um projeto que eles fizeram para que pessoas que se sentem insatisfeitas com a quantidade de impostos totais que eles pagam, gostariam de pagar mais. Foram muito criticados por ajudar. Isso. Não, eu achei pertinente. Eu também gostei. Eu achei pertinente. Projeto do Kim Kataguiri. Achei pertinente porque existe isso lá nos Estados Unidos. Sim. Existe esse fundo, já vai fazer 16 anos. Sabe o que é legal desse projeto? Quantos recursos tem nesses fundos? Quantos? Zero. Então. Aliás, zero de milionários e bilionários. Absolutamente nenhum real que tá lá veio de milionário e bilionário. Só que aí você pega o hipócrita. Isso que é o legal desse processo. Porque aí o cara fala assim, não, tem que ter o Estado mais imposto. Eu falo, peraí, deixa eu ver teu nome aqui se você doou. Não, você não doou nada. Então você cala a sua boca, seu filho de uma mãe. Então eu acho que isso é legal. Porque aí a gente vai pegar toda essa galerinha aí, do PSOL, do PT, esses artistas aí, Gregório da vida... Ia pegar todos esses caras, esses pilantras. Eles não seriam heróis do tesouro. E, não, eu gostei desse projeto aqui. Mas foi muito criticado. Não, mas é porque a forma como foi apresentado pareceu que era mais imposto. Não, eu entendi. A comunicação foi ruim. Mas independente disso, o que as pessoas criticaram, tem tanta... É sempre isso. Tem tantas prioridades no Brasil. Eu ficar brincando com... Não, mas esse é um fundo importante porque ele marca uma certa estrutura. Ele marca a afirmação de que a maior parte das pessoas não está disposta a pagar mais. Vamos ser muito sinceros. Se aumenta a arrecadação sem custo para o erário público, a princípio, é positivo, né? Sim, do ponto de vista do Estado, é positivo. Mas o esquerdista, ele sempre acha que a gente precisa dar mais, mas nunca do dinheiro dele. É sempre do próximo. É sempre do próximo. Tem uns bilionários têm que acabar! Só que quem tá produzindo aí, a maioria das tecnologias que a gente tá usando hoje são bilionários. Inclusive, eu tenho que comentar uma coisa, velho. Lá vem. Polêmica, ó. Eu quero defender você. Ratinho, eu nem fui atacado. Por que você quer me defender? Quando você falou do cérebro como meio de produção, muita gente... Isso é mais óbvio, é a coisa mais óbvia do mundo. Muita gente não, só os jumentos. Comunistas. Ninguém com cérebro riu. Gente. Aliás, você tem inclusive bilionários falando isso, que é o ativo mais importante que existe hoje no mundo, é o cérebro. Gente, é óbvio que se você tem uma visão marxista do que são meios de produção, você não acredita que o cérebro é um meio de produção. Porque você é burro. Mas existe uma série de outras literaturas em que o cérebro é um meio de produção. Isso é óbvio. Chicago acredita que o cérebro é um meio de produção. Os austríacos acreditam que o cérebro é um meio de produção. Em geral, os ortodoxos acreditam que o cérebro é um meio de produção. Então o Marx trabalhou bastante, porque ele usou o cérebro dele pra fazer o... Ele não usou muito não, né? Porque ele não fez uma coisa muito boa. Cara, você vê hoje pessoas produzindo... Não, você vê hoje pessoas produzindo, tá? Só com o cérebro, sem precisar de ele gastar um centavo com o meio de produção. Então o cara vai lá, ele faz um projeto, ele contrata, isso você tem muito na China. Na China você compra horas
de produção. Então você tem uma indústria que faz celular. Eu levo o meu projeto, eu compro 100 horas daquela indústria, durante 100 horas ela vai fazer o meu celular. Isso. Aí o cara, o que ele faz? Ele faz o projeto, ele cria o projeto, ele contrata uma indústria para produzir, ele compra a 30 dias de prazo ou a 60 dias de prazo e vende à vista. Então ele consegue gerar uma fortuna, ganhar dinheiro, sem ele ter nenhum meio de produção a não ser o cérebro. Isso é isso. Tester, por exemplo, ele entra numa empresa, ele não tem acesso, digamos que ele não tem um computador, ele não tem acesso à internet. Ele entra na empresa, usa o computador da empresa, usa o acesso à internet da empresa, presta o serviço e vai embora. E uma coisa que acontece em vários podcasts, pode reparar, em qualquer podcast que vai um desses esquerdistinhas famosos, eles sempre lotam o chat. Sempre. Eles levam todos os acólitos deles. Então, o pessoal que tá comentando ali, via de regra, tanto que teve uma votação... Mas é só na hora. Só na hora. Então, tanto que a votação... Conforme vai envelhecendo, isso, os comentários vai mudando, e assim, conforme vai envelhecendo o vídeo, sim, os comentários mudam completamente. Sim, exatamente. Né? Então, todo mundo que tá lá na hora, o cara é no máximo 50 de QI. Eles têm um poder de coordenação. Aí, olha lá. Né? Eu vi lá você falando que o Luigi tem 40 de QI. E pior que eu nem sei quem é esse cara. Tem dois caras que eu não sei quem são direito. Que um é o tal de Luigi, outro é Gaio Fato. Pra mim parece a mesma pessoa. Eu não sei quem é um, quem é outro. Eu sei que 2 vezes, um foi aqui e outro foi no Três Irmãs, que eles foram, porque eles são muito inteligentes, né? Aí fala que eu sou burro. Aí eu chego lá e falo assim, aí quando eles vão, eu falo, então eu vou ir lá. E aí, ele tá aí, eu vou falar com ele. Aí o cara, não. Ele vinha aqui. Aceitou pra poder estar comigo? Não, e lá no Três Irmãos também não. Não, mas se você é o gênio... Né? E eu acho curioso as mensagens, porque essas pessoas, e você vê que são pessoas... E esse Luigi, você debateria com ele? Eu não sei aqui quem é direito, mas tranquilo. Se for do Mário, pode ter o Luigi do Mário, qualquer um, nem sei quem é. Faz o convite pra ele ali, ó. Eu não sei quem você é, Luigi, mas Luigi, a hora que você debate, quiser conversar... E eu também não debato. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu não debato. Mas o Gaio Fato debate. Não sei quem é. É um que tava num... que parece... É o que você chamou pra debater. Eu chamei? É. No do Três Irmãos, que eu falei lá no Três Irmãos. Tá, isso é verdade. Mas eu também não sabia que era esse cara, eu sei que ele falou de mim. Sim. Eu falei, não, eu vou aí, sem problema. Eu acho que é esse cara que tá num vídeo, que é muito curioso, que é um vídeo que tem e eu achei que eram 3 meninas... Do Spectrum, é ele mesmo. Que a menina fala assim... Colocaram o Loconte do lado dos capitalistas... eu não vi que o Loconte tava lá. Tá do lado dos capitalistas. Inclusive, o Gaio Fato tava um gostoso nesse vídeo. Cara, eu achei que era uma menina. Eu assisti o vídeo 1000 vezes e o pessoal colocando foto dele. Eu falei, por que o pessoal tá falando desse cara? E eu achei que eram 3 meninas, porque ele tá assim de shortinho, todo assim, delicadinho, né? Geralmente esquerdista não é muito macho, mas tudo bem. O Gaio Fato tá convidado aqui pra fazer o debate com o Léo. A hora que quiser. E eu não debato com ninguém, eu quero conversar, quero entender a pessoa, né? Não debato. É lógico, você fala assim, não, que a gente coloca debate pra dar audiência, né? Sim. Né? Mas eu acho interessante, só que você fala, os caras não aceitam. Mas é curioso como eles tentam controlar, e eles controlam, Eu vi um debate do Kim com um esquerdista, eu não lembro quem que é. Não. Pode ser que seja. E o Kim destruiu, cara, destruiu. Aí você vê nos comentários, nossa, esse Kim é muito burro, esse Kim não sei... E o legal é o seguinte, que eles tentam, você vê que são pessoas más, porque eles querem te destruir psicologicamente. Só que, filho, na hora... isso aí você não vai conseguir comigo. Sinto muito que eu já tô na internet há 20 anos. Aí o cara fala assim, você não tem mais que participar de debate, porque você é muito burro, você não serve pra isso. Se ele acreditasse que eu fosse muito burro, ele queria que eu fosse no debate. Sim. Porque eu seria fácil pra ser destruído. Então o cara, na verdade, ele tem medo. Né? Cara, uma das coisas mais maravilhosas, isso gerou um corte muito legal. O legal, assim, de acordo com... Bom, vamos lá. O cara pergunta pra mim como gerar empregos no Brasil. E eles querem montar microprocessadores. Eu falei, você não vai montar microprocessadores. O cara acha que o Brasil vai ser Taiwan. Eu falei, Taiwan, além de ter investido nisso há 60 anos, que eles estão investindo em educação, de qualidade para chegar nisso, Taiwan está geograficamente muito bem posicionada. Sim. Então ela está do lado dos maiores mercados de processadores, China, de semicondutor, está do lado da China, do Japão. Né? Tem o caminho direto pro mar para os Estados Unidos. O que você acha da China? Em que aspecto? Você acha que a China é capitalista? A China, depois que recuperou Hong Kong da Inglaterra, ela sentiu o gosto do capitalismo. E ela falou, gente, não dá para acabar com isso, que isso aqui funciona demais. Muito bom.
E aí ela começou a criar as cidades capitalistas dentro da China, que são os motores impulsionadores da China, que eles chamam de socialismo com características chinesas, que nada mais é do que o capitalismo. Eu tô lendo um livro do James Gregor sobre a China. Sim. Eles já estão, acho que, com mais de 12 cidades. Eu tô começando a achar que a China é fascista. Fascista? É, ué. O modelo de cooperativas operando dentro das empresas é literalmente fascista. Mas ela tem mais liberdade que o fascismo. Bem mais liberdade dentro dessas cidades. Ela tem bem mais liberdade de negócios. Claro, porque o fascismo não dava liberdade nenhuma. O fascismo não dava liberdade. E outra coisa, tem que lembrar que o fascismo não vai ser feito do mesmo jeito na China, porque a Itália é desse tamanho. Então era muito mais fácil para você controlar as coisas na Itália. Eu tenho a tendência a acreditar que os socialistas, eles boiam muito com a China. Sim. E a China é super conservadora, isso que eu acho legal. Ela é absurdamente conservadora. Né? TikTok chinês é só coisa boa. Pô. Não, e aponta o seguinte, tá? Faz uma passeata gay lá pra você ver o que acontece. O couro come. O couro come. Então eles são super conservadores. Mas eu acho que lá prova que é possível ter liberdade econômica sem liberdade civil. Sim, é o que tá acontecendo. Mas que eu sou contra. E vocês acham que a China pode quebrar os Estados Unidos nessa guerra? Ou não? Por incrível que pareça, o Trump, assim, ele não é burro e ele tem muitos contatos. Tá? Ele é bilionário por causa desses contatos, que fez com que ele conseguisse isenção de impostos. Logo lá no iniciozinho da carreira dele. Isso, então ele é o cara que quer taxar os outros, mas ele quer isenção de impostos pra ele, né? Então ele cresceu às custas de muita sacanagem. Tudo com uma boa narrativa, né? Então, e eu acho que ele tá fazendo isso, ele tá fazendo narrativa, ele tá jogando pro extremo pra depois ter margem de negociação. Então o mundo vai se estabilizar um pouquinho. Ele não vai ser extremismo. Eu acho que o que ele tá fazendo é jogando com o lobby americano local. Literalmente isso, jogando. É isso que eu também vejo. Ele tá literalmente jogando. Ele tá precisando de apoio do pessoal das empresas americanas e tá jogando com eles. Ele tá ali... Mas ele ferrou muitas empresas também, né? Inúmeras ações lá despencaram de várias empresas. Ele tá ferrando muita gente. Mas é porque sempre existiu essa diferença entre entre aspas, a economia real e a bolsa. Sim, que a bolsa é uma viagem do futuro, né? Uma projeção para o futuro. Mas a bolsa tem pouquíssimas empresas. A maior parte não sei se você sabe, mas a maior parte das empresas de qualquer país não estão na bolsa. Sim, mas o que tá na bolsa é muito maior do que o PIB do Brasil. Isso, mas é porque lá, por exemplo, Nova York é maior que o PIB do Brasil. É que o PIB do Brasil é patético. Exato. Vamos falar a verdade. O PIB do Brasil é patético.